Olá, boa tarde. O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, quis voltar a comemorar a data. Para uns é celebrar a democracia, para outros é diminuir o 25 de Abril. Mais importante que o barulho político é a memória, entender e não esquecer. Uma dramática aventura, assim lhe chamava o general Costa Gomes, à altura Presidente da República. Então, o que aconteceu afinal e que impacto teve o 25 de novembro de 1975? Vamos então à lição de História da semana com os professores Irene Flunser Pimentel, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Luísa Tiago de Oliveira, professora associada no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e também investigadora integrada do CIES, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e Ricardo Noronha, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Aos três, obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Com convidados assim, nem vai ser necessário fazer perguntas. Só é preciso saber onde começamos e onde vamos acabar. Aliás, já começámos antes do programa, porque já estivemos a discutir a reforma agrária. E já combinámos que vamos fazer um programa sobre a reforma agrária. Por isso, nós aqui gostamos de história e trazemos a história. Coisa rara atualmente nas televisões, sabemos disso, mas a sociedade civil, sempre que possível, mergulha na história. Mais uma vez, a vossa simpatia e a vossa disponibilidade no nosso agradecimento. Por isso, onde vamos começar? Começamos aonde? Para entendermos o 25 de novembro, vamos começar no 25 de abril, começamos antes, começamos depois, vocês é que decidem, eu só vou tentar não estragar e aprender convosco. Irene, para onde começamos? Olha, essa pergunta, por acaso, é uma boa pergunta. Eu diria que começamos a 25 de abril. Portanto, há uma data, há uma ruptura aí, com um antigo regime ditatorial que acabou, terminou e não voltou de novo. A seguir ao 25 de Abril, o que aconteceu é que havia várias alternativas relativamente à democracia portuguesa. Portanto, na transição para a democracia, que começou através de um golpe de Estado, houve logo a seguir um processo revolucionário em curso, o chamado PREC, como se diz, e durante esse PREC houve vários episódios que têm a ver com o 25 de Abril e também com o 25 de Novembro, até anteriores, mas que eu compararia com o 25 de Novembro. Por exemplo, o 11 de Março, para falar só dele. Houve também o 28 de Setembro, mas eu acho que o 11 de Março foi uma tentativa spinolista de tomada do poder com a extrema-direita, tomada do poder de Portugal. Portanto, e teríamos outra vez uma ditadura provavelmente militar e de extrema-direita com o ELP. O que acontece em 25 de novembro é outro episódio no nosso processo de transição para a democracia. Eu estive a ouvir, por acaso... O arquivo da RTP é simplesmente delicioso. É delicioso. É a nossa história que está aqui. É, mas também é verdade que qualquer historiador analisaria e interpretaria esse documentário, porque esse documentário traz... Estes minutos que passamos agora? Estes minutos que passamos traz uma tentativa de interpretação do que foi o 25 de novembro, que, por exemplo, não é minha. Eu não sei se é a mesma dos meus camaradas aqui, colegas. Eu conheci bem o Vítor, por isso, Sim. Sem interpretar aquilo que o Vítor pensava, trabalhávamos secretárias ao lado um do outro ainda. Está ali muito exposto. O que ele diz é que houve um processo revolucionário que terminou em 25 de novembro através de um golpe de Estado da esquerda, em geral, que foi derrotada pelos movimentos dos moderados. Aliás, o termo moderado é sistematicamente utilizado, que é muito interessante também. Ora, no 25 de novembro, e falaremos se calhar mais sobre isso... Curioso que eu nunca o tinha visto dessa forma. Exatamente. E agora estou a recordá-lo. E o 25 de novembro não é só um 25 de novembro. Assim como o 25 de abril não foi só um 25 de abril, o 11 de março não foi só um 11 de março. As coisas nunca são só aquela coisa. As coisas nunca são... Há interesses e há objetivos diferentes partindo de pessoas diferentes. Evidentemente que o resultado foi mas eu tenho grandes dúvidas, só para começar a colocar algumas dúvidas, se o 25 de novembro se iniciou através de um golpe de Estado da chamada esquerda. E aqui, claro... Os moderados, o grupo dos novos já andava a preparar algo. Exatamente, até porque próprio, na esquerda havia várias correntes.
Havia, por exemplo, o Partido Comunista, havia a extrema-esquerda ou a esquerda radical, uma parte dela. Houve uma parte da esquerda radical que até apoiou os chamados moderados, mas tudo isso faz com que não se pode simplificar o que aconteceu a 25 de novembro. Por isso é tão importante fazer a história e ter os depoimentos e os testemunhos de muitos dos protagonistas, de um lado e do outro. Porque aí teremos, provavelmente, grandes surpresas. Eu, aliás, chamei em tempos o Efeito Rashomon, que é um filme do Kurosawa, de 1950, que mostra que é muito difícil dar a verdade, uma única verdade sobre acontecimentos. Ou seja, os vários testemunhos têm as suas próprias verdades e os seus apontamentos sobre o que viveram. Mas agora também não queria estender-me mais. Ricardo, e o que é que ainda falta de dizer? Eu creio que esta data de 7 de novembro, a data da destruição do emissor da Buraca, é de facto um momento decisivo na sequência dos acontecimentos que conduzem ao 25 de novembro. Porque, de facto, é na sequência dessa bomba colocada por uma companhia de paraquedistas que até estava estacionada no Lumiar, no depósito da Dirigir da Força Aérea, e que não sabiam ao que é que iam, só o comandante deles é que sabia, e que colocou a bomba à meia da noite, um ato de terrorismo de Estado, vamos lá, que foi decidido também em circunstâncias um pouco misteriosas até hoje. Foi no intervalo de uma reunião do Conselho da Revolução com o Governo Provisório, muita gente não assume a responsabilidade. O certo é que Moraes e Silva foi identificado como responsável, aquele que ofereceu os paraquedistas para desempenhar essa missão. E na sequência desse ato de terrorismo, de facto não há outra palavra para descrever o que aconteceu, no fundo o emissor tinha sido selado por decisão do Governo Provisório, que tinha decidido devolvê-lo à Igreja, e o comandante do Copcon, Hotel Saraiva Carvalho, tinha mandado devolvê-lo à Comissão de Trabalhadores da Rádio Renascença. Exatamente. Portanto, estas coisas são todas muito entrelaçadas. Há aqui vários aspectos sinuosos. Por exemplo, pouca gente sabe que o Copcon foi criado por iniciativa de Spínola, que foi quem insistiu que fosse Hotel nomeado o seu comandante, porque achava que tinha confiança política em Hotel. Mas tinha combatido na Guiné. Tinham estado as suas ordens na Guiné. E, portanto, há aqui vários protagonistas que se encontram e desencontram ao longo do processo. É muito difícil, por vezes, orientarmos-nos no seio de tudo isto. Mas esse momento é absolutamente decisivo, porque na sequência desse ato, os paraquedistas entram em pé de guerra contra o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, ele vai a Tancos falar numa Assembleia, é insultado na Assembleia, os sargentos decidem organizar uma Assembleia à parte e o que daí resulta é, de facto, o abandono dos oficiais, com exceção de um, se não estou em erro, Joaquim Pessoa. O Major Pessoa, exatamente. Os outros todos vão para Cortegaça, que era a base mais a norte, perto de Aveiro, onde estão concentrados grande parte dos meios da Força Aérea, e a unidade entra basicamente em autogestão. E os sargentos é que improvisam uma hierarquia e colocam-se sob o comando do Copcon, que aceita esse comando e que se opõe, o hotel opõe-se à dissolução da unidade, que é imediatamente decretada pelo Moraes e Silva. E é neste contexto, em que há este conflito interno à Força Aérea, que os paraquedistas decidem ocupar as bases. Agora, eu acho que também tenho várias dúvidas sobre a ideia de um golpe militar com um plano de operações, um centro de comando. O próprio relatório de inquérito ao 25 de novembro, que é elaborado pelos vencedores, pelo Grupo dos 9, conclui que não há um centro de comando e não há um plano de operações claro, mas há algumas questões que ficam em aberto. Alguns factos nós podemos determinar dos paraquedistas. Ou um plano de operações para o golpe, não é? Para um golpe militar, visando a tomada do poder. Isso, de facto, nunca foi encontrado. E há alguns factos que é possível determinar com relativa facilidade e clareza. Os paraquedistas ocupam um conjunto de bases entre as 6 da manhã e as 8 da manhã. O Ralis monta o seu dispositivo de defesa, que era o dispositivo clássico, que inclui o depósito de material de guerra de Berolas, o acesso à autoestrada e o aeroporto. A Escola Prática de Administração Militar faz outro dispositivo de defesa em torno da RTP, ocupa a RTP, e a Polícia Militar ocupa a emissora nacional. E o Rádio Clube, já não sei quem é que o ocupa, é uma destas unidades. Era o Rádio Clube também. Não são muitas unidades que estão envolvidas. Agora, os paraquedistas, durante o dia de 25 de novembro, sobretudo os que estão em Monsanto, os que ocupam o comando da Primeira Região Aérea de Lisboa, e o GDASI, o Grupo de Detecção e Ação, enfim, uma coisa com radares, basicamente, os que ali estão são entrevistados por jornalistas, e alguns deles dizem que não estão sozinhos, que eles não são os únicos, que há mais gente envolvida. Eu creio que os paraquedistas esperavam que houvesse um envolvimento de mais unidades e que houvesse uma intervenção do conjunto das unidades do Copcon e da região militar de Lisboa.
Quais eram os objetivos? E esta é uma das questões que está em cima da mesa. Era simplesmente a recomposição do Conselho da Revolução e, eventualmente, do Governo Provisório? Era simplesmente acabar com o Governo Provisório e instalar um novo, revolucionário, popular, mais à esquerda? Que tipo E depois isto levanta outras questões, que é que outros atores é que estão envolvidos no processo. Nós sabemos que foi improvisada na manhã do dia 25, e não é certo. Portanto, aqui a questão das horas torna-se decisivo, isto torna-se mesmo uma questão de hora a hora. Fazer aqui uma história forense, uma historiografia forense do 25 de novembro é um grande desafio. Porque se esse centro de comando foi improvisado às 7 da manhã, a Operação dos Paraquedistas está em curso e, no fundo, um conjunto de militares da esquerda militar, a maior parte deles da Armada, a maior parte deles afetos ao Partido Comunista Português, improvisam um centro de operações para tentar seguir os acontecimentos e, eventualmente, influenciá-los. Toda a gente contava com um confronto decisivo. Toda a gente tinha espingardas ao longo dos meses anteriores. Sabemos que o Grupo dos 9 tinha um plano de operações, com as unidades já determinadas. À esquerda, há mais do que um setor. Estes blocos político-militares não são homogéneos, porque por trás do Grupo dos 9 perfila-se também a direita militar. E a esquerda militar e o COPCON, não sendo os mesmos setores, têm zonas de confluência, têm alguns oficiais que se conhecem bem. Muitas destas movimentações também têm por trás estas relações que vinham da guerra em África, da Academia Militar. E tudo isto é muito confuso e muito complexo. Mas se damos por adquirido que esse centro de operações foi improvisado na Rua Castilho, no Serviço de Detecção e Controle de Informação afeto ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, por estes elementos afetos à Armada e ao Partido Comunista Português, às 7 da manhã, podemos assumir que eles estão a lidar com uma situação em curso. Se foi improvisado mais cedo, podemos assumir que eles estão, na verdade, a conduzir as operações. E este tipo de questões continuam abertas ainda hoje. O ano passado, Vasco Lourenço, o presidente da Associação 25 de Abril, divulgou que tinha obtido acesso a um documento do Luís Pessoa, um oficial miliciano, que sugeriria que, de facto, a operação tinha sido começada nesse SDCI, na Rua Castilho. Enfim, nós vamos desenterrando novas informações e, à medida que as vamos desenterrando, vamos estabelecendo uma outra imagem do que aconteceu. Há um elemento que a mim me parece importante para questionar a ideia do golpe militar. É que entre as 8 da manhã, quando está concluída a ocupação das bases, quando está montado esse dispositivo pelo RALIS e pela Escola Prática de Administração Militar e pela Polícia Militar, entre as 8 da manhã e as 16h30, quando é declarado o estado de sítio e é ativado a resposta do Grupo dos 9, nada acontece. Toda a gente conferencia, toda a gente discute. Ainda andarem à procura do hotel. O hotel está a dormir, aparentemente.